Olá pessoal, tudo bem? Vou trazer aqui a continuação da leitura do livro de Efésios e como já li o capítulo 1 e o capítulo 2, irei ler na sequência o capítulo 3. Inclusive, eu estou gostando de fazer essas leituras, primeiro que, de certa forma, eu acabo lendo, né? Isso é muito bom. Mas também eu percebo que começa a cair por terra muitas frases que são utilizadas no sistema religioso, né? Como se fosse um bordão. Sabe aquela frase de efeito? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Quando a pessoa fala aquelas frases de Paulo, né? Cada um dos personagens que contém na Bíblia tem sempre aquela frase de efeito que os líderes adoram usar. Paulo mesmo tem muitas frases, e muitas dessas frases se encontram nesse livro de Efésios. Quando a gente lê o capítulo 1, que a gente lê o capítulo 2, né, a gente vai percebendo que esses bordões vão caindo por terra, porque dentro do contexto existe uma verdade muito grande, né? Aí os bordões acabam caindo por terra. Aqui o capítulo 3 de Efésios, Paulo começa falando assim, ó. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por esta razão. Olha só como que esses contextos, eles são separados de forma maldosas nesse livro Bíblia, né? Porque você vê que ele fala, por esta razão. Ele começa um capítulo, por esta razão. Mas se você não leu os capítulos anteriores, você não entende que razão é essa. E geralmente as pessoas não leem. Então é muito importante se ler de forma linear para entender quando ele fala por esta razão. E olha, tem muitas outras passagens que nós vamos perceber que os contextos eles se iniciam no meio, né, vamos falar assim, de um raciocínio que é para quebrar o raciocínio, que é para que as pessoas não compreendam de fato o que isso está dizendo. Mas aqui Paulo está falando que a razão pelo qual ele se tornou prisioneiro de Cristo é porque ele entendeu o mistério da morte do Messias. Ele entendeu o plano de salvação que estava oculto à maioria das pessoas. Ele compreendeu. Então ele disse, eu não poderia, entendendo isso, me calar. Eu tenho que passar para vocês. E aqui Paulo fala que ele, até o título aqui, um judeu apóstolo dos gentios, esses semitítulos, esses títulos que essas pessoas que compilaram a Bíblia colocam, é tudo para dar ênfase a essa hierarquia que eles colocam, como se os dons que o Pai deu para os homens fossem cargos que as pessoas se colocam umas sobre as outras. Não, Paulo aqui em nenhum momento ele está se colocando como maior do que ninguém. Ele simplesmente está falando. A compreensão que eu tive, você vai perceber no contexto aqui que ele começa falando, ele fala assim, a compreensão que eu tive ao compreender a morte do Messias, o significado dela, a revelação que me foi dada foi tão grande que eu não poderia ficar calado. E aí ele vem e fala, por isso que eu me tornei prisioneiro de Cristo. Ou seja, não é no sentido que agora ele virou um religioso, que agora ele tem que ir para templos, tem que ter um líder religioso, ele tem que praticar os rituais da religião, não. Ele se tornou prisioneiro de Cristo porque ele não conseguiria deixar de falar. Tanto é que tem uma passagem que é até um bordão que muitos líderes usam, que é falar, ai de mim se não anunciar o evangelho. Não, ali ele está querendo dizer o seguinte, eu descobri algo, chegou ao meu entendimento o plano de salvação, e se eu não passar desse plano de salvação, eu não consigo viver. E Paulo aqui ele está falando, né, que as pessoas deveriam reconhecer isso nele, que ele estava lutando para abrir a mente deles concernente ao reino do Pai que havia chegado. Olha que maravilha, não foi isso que o Messias o tempo todo falou, que o reino do Pai está dentro de vós, que o reino do Pai é chegado. Pena que as pessoas ainda dizem que é lá para frente, né? Até a oração do Pai Nosso, ainda o povo pede, venha a nós o vosso reino. Não entende que o reino dele já veio, né? Continuando o verso 2. Se é que todos tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Ou seja, vocês conseguem perceber que me foi dada uma compreensão além, e eu estou aqui para passar para vocês, né? Ele está pedindo para o povo
dar crédito no que ele estava falando. Aí ele fala, essa revelação me foi manifestada, né, eu compreendi o mistério, conforme acima em poucas palavras eu vos escrevi. Se a gente pegar o capítulo 1 e capítulo 2 de Efésios, que é isso que ele fala, que por esta razão, se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, como nós lemos aqui, se você entendeu, ele está falando como que depois de eu entender tudo isso, eu poderia ficar calado. É por esta razão que eu sou prisioneiro, porque eu compreendi esse mistério, que o Pai, desde antes, né, da fundação do mundo, ele já havia predestinado, ele já havia preparado um tempo onde as pessoas voltariam a ouvir a sua voz por haverem perdido o contato com ele, faz parte do livre-arbítrio isso, e ele então, quando fosse liberado o seu Espírito Santo, muitas pessoas ouviriam a sua voz e retornariam para o paraíso, ou seja, que significa ressuscitar com Cristo, voltariam a se assentar nas regiões celestiais, buscariam o Pai em espírito, ceariam com ele dia e noite e voltariam a ser filhos, né, nascidos do Espírito. Os filhos da promessa, a promessa que ele fez lá atrás para Abraão. Então Paulo fala, depois de compreender que na morte do Messias, quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele para vivermos em espírito agora, ele falou, como que eu poderia me calar? Aí ele continua, que em poucas palavras ele resumiu, né, esse mistério, e agora no verso 4 ele fala, pelo que quando vocês leram, né, podeis perceber a minha compreensão. Olha que interessante, é bem isso mesmo, gente. Ele está falando, olha, vocês quando leram o que eu escrevi, eu tenho certeza que vocês entenderam que eu tenho uma compreensão além. Me foi dada uma compreensão diferenciada. É necessário que vocês se atentem ao que eu estou falando. Aí no verso 5 ele fala, o qual em outras gerações não foi manifestado esse entendimento aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, esse entendimento que ele passou em Efésios 1, Efésios 2, em outras épocas ninguém nunca teve. Aí ele vem e fala, mas se foi revelado agora, através do Espírito Santo, aos santos. Ou seja, aqueles que começam a ser vivificados vão compreendendo, né, essa verdade, vão compreendendo essa verdade. Verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do corpo, co-participantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Ou seja, quando as pessoas vão sabendo que elas têm acesso ao trono da graça, quando elas começam a compreender que o véu foi rasgado, que agora podemos voltar para o paraíso e comer dos frutos do Espírito e não mais ficarmos só sendo carnais, que é o que ele fala em Efésios 2, quando as pessoas começam a compreender isso, elas vão passando a ser co-herdeiras, ou seja, passam a ter também em si a herança, que é o Espírito Santo do Pai. Deixam de ser filhos que estavam longe para agora serem filhos que estão perto, que é o que ele fala no finalzinho de Efésios 2. Aí ele fala aqui no verso 7, no qual eu fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado conforme a operação do seu poder. Ou seja, essa compreensão veio pelo Pai, ele está querendo dizer. E aí entra um grande equívoco concernente à época que nós estamos vivendo, onde as pessoas, elas primeiro, para ouvir o que você tem a dizer, elas querem saber em qual escola você se formou, se você tem um curso de teologia, se você é um pastor, se você é aquilo no sentido de cargo, né? Porque é muito fácil eu ir lá hoje fazer um curso de pastor e me tornar um pastor, ou até mesmo me intitular, isso é fácil. Agora, ser de fato aquele que é iluminado, que é aquele que é um apóstolo de verdade, que é alguém que era tolo e se tornou agora alguém que não é mais tolo, isso é que é difícil. Agora, se chamar apóstolo é muito fácil. Mas você percebe que aqui Paulo está querendo dizer que essa compreensão que lhe foi dada, aquele cujo fala que ele escreveu em poucas palavras, que é o capítulo 1 e capítulo 2, essa compreensão veio pelo poder de Deus, segundo o dom da sua graça. É um dom, não vem dos homens, mas nós vivemos dias que se você não tiver um curso, não tiver alguma coisa, nesse sentido que o sistema oferece, tudo pago, é claro, você não tem compreensão nenhuma. É isso que eles vendem para as pessoas, né? Aí ele fala aqui, ó, no verso 8, é claro que, só voltando aqui nessa questão, eles vendem essa ideia de que o Pai não fala com quem não estudou, com quem não se preparou,
Eles vendem essa ideia que é para justamente as pessoas não darem ouvidos àqueles que o próprio Messias disse que o Pai revelaria suas verdades, que são aos pequeninos. O Messias disse que ele ocultou dos grandes a sua verdade para revelar aos pequeninos. Só que quando você fala que os pequeninos não são formados, não tem curso, não tem isso, aquilo outro, as pessoas não dão crédito, só que estão perdendo a oportunidade de ouvir os pequeninos, que são os que têm a própria verdade do Pai pura e cristalina, porque não barganham a sua verdade, e é por isso que o Pai a dá cada vez mais. Verso 9. Verso 8, né? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Ou seja, quando ele fala inescrutável de Cristo, está falando inescrutável do Espírito Santo, que Cristo, já falei, a palavra Cristo está ligado da onde o Messias veio, que é o sobrenome, né? O nome da onde ele era corporalmente, o sobrenome se refere-se da onde as pessoas vieram. Então o Cristo que ele está falando aqui é do Espírito Santo, porque o Cristo não significa ungido, Messias. Então ele está falando das riquezas inescrutáveis do Espírito Santo. Foi dada a ele anunciar às pessoas sobre isso. Aí ele fala no verso 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que é desde os séculos esteve oculto em Deus que criou tudo. Ou seja, esse mistério que estava oculto foi revelado a ele, e ele estava dizendo, e vai ser revelado aos santos, aqueles que quiserem ser vivificados, como ele fala lá, né, no primeiro verso do capítulo 2, né? Verso 10, para que agora seja manifestada por meio da igreja os principados e potestades nas regiões celestes. Ou seja, quando ele fala igreja aqui, ele está servindo a pessoas, né? As pessoas começam a ter essa compreensão dessa verdade, elas começam a se encher por serem cordeiras, elas começam a se enriquecer do Espírito Santo, da sua presença, começam a ter uma intimidade com ele por meio da fé, e aí automaticamente aí ele fala que agora seja manifestado por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Ou seja, tudo aquilo que negativava, que amortecia, que fazia com que o reino espiritual estivesse oculto na mente de uma pessoa, por intermédio dessa riqueza que nós começamos a receber, vamos agora nos impondo. O Espírito Santo começa a se impor, começa a se colocar como maior, né, do que os principados e potestades, que são assim, espíritos que nos mantêm escravos da carne, desejos da carne, que está no poder. Começamos a ter agora domínio sobre isso. Isso é maravilhoso, gente, isso é fantástico. Aí ele continua falando aqui, ó. Quando ele fala regiões celestes, é entendimento, né? A gente já pensa lá no céu, a gente já pensa em alguma coisa fora do corpo. O reino do Pai é dentro de nós, né? Isso que as pessoas não param para pensar. Tudo acontece dentro. Verso 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela fé nele, ó, a fé. Fé não é pensamento positivo para se conquistar coisas nessa terra, como o sistema coloca. Fé é intimidade. Fé está ligado a casamento. Quando uma pessoa ela tem relação de intimidade com o Pai em espírito, busca ele em espírito, não tem ninguém que se intrometa no seu relacionamento com o Pai, ela ouve o Pai no seu entendimento, na sua tenda, que é a tenda do Pai hoje é em nós, no nosso entendimento, não é aqui que está a lei, hoje não é no nosso coração, então a tenda do Pai hoje é o nosso entendimento. Quando nós mantemos essa relação com o Pai de intimidade, temos fé. Quando não mantemos, temos pessoas se intrometendo ou tentamos ouvir o Criador por intermédio de terceiros, não existe fé. A pessoa pode até dizer que ela tem fé, ela tem pensamento positivo, mas fé de verdade é aquele que tem uma relação de intimidade com o Pai, como eu já falei, como Abraão tinha. O que caracterizava que Abraão tinha fé? Porque ele tinha um relacionamento com o Pai de intimidade. O que caracterizava que Moisés tinha um relacionamento com o Pai? Tinha uma relação de intimidade com o Pai. O que caracterizava que Abel tinha tinha fé, como fala em Hebreus 11? Que tinha uma intimidade com o Pai. Então, Enoque, lá que fala dos homens de fé, né? Essas pessoas tinham intimidade. Então, fé está ligado à intimidade, não é pensamento positivo. Inclusive, ali nos livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando as pessoas tinham fé, né, para serem curadas, é que o sistema traz tudo para o físico e ninguém consegue compreender, mas essa fé que elas tinham é justamente porque começavam a se relacionar com o Pai, né? Aí, por elas começarem a se relacionar com o Pai novamente,
Aí representava que elas tinham fé, e aí elas eram curadas, só que o sistema vem e traz tudo para o físico, aí ninguém consegue compreender que as pessoas eram curadas da cegueira, que as pessoas eram ressuscitadas, que as pessoas eram curadas da sua mudez, tudo por intermédio da fé. Quando a pessoa começava a se relacionar com o Pai novamente pela fé, ela era curada. Como a mulher samaritana, que eu já falei várias vezes, ali no texto não diz que ela era cega, não diz que ela era surda, não diz que ela era muda, não diz que ela estava morta, mas estava. Por quê? Porque ela buscava deuses mortos nos montes, tinham vários deuses que guiavam o seu entendimento, ela estava escrava de vários entendimentos diferentes da verdade do Pai. Então, quando o Messias começa a falar com ela e ela abandona tudo aquilo para buscar o Pai em espírito, significa que ela foi curada da cegueira, ela teve a sua mudez curada, ela foi ressuscitada em espírito. É que a gente tem que compreender, né, as passagens para poder chegar nesse entendimento. Então, fé é isso. As pessoas eram curadas porque começavam a ter intimidade. Inclusive, hoje, muitas pessoas que estão cegas nos sistemas, que estão presas, né, em enganos, através dessas mensagens, elas começam a perceber, que é o que Paulo fazia, se você parar para analisar, ele começava a falar para as pessoas que elas podiam, que é o que ele fala até lá em Efésios 1, né, que o sonho dele era que as pessoas compreendessem o que ele estava falando e começassem a se relacionar com o Pai. Então, quando ele fala que essa confiança que as pessoas se achegam ao Pai, essa fé, quando as pessoas que estão assistindo essas mensagens começam a buscar o Pai em espírito, elas vão se curando de todo engano, toda cegueira, de toda mentira, né? E elas começam então a deixar as obras mortas, que ele fala em Efésios 2, que não salva ninguém, para praticar as obras vivas, que foi as obras para a qual nós fomos comprados, foi as obras para a qual nós fomos preparados para fazer. E quais são essas obras? As obras de amor ao próximo, as obras de não falar mal do próximo, as obras de não usar o próximo para nos beneficiar, essas obras que vai deixando o mundo mais leve e nós vamos voltando para o paraíso, onde ninguém se beneficia de ninguém, ninguém usa ninguém, ninguém mente para ninguém, ninguém fofoca para ninguém, porque esse é o poder do Espírito Santo em uma pessoa. Se ele convence o homem do seu pecado, então a pessoa que está matando, roubando, adulterando, mentindo, ela se converte do seu mau caminho, ela foi convencida pelo Espírito Santo que estava fazendo errado, ela começa a fazer o que é certo e nesse momento ela então vai se salvando. Por isso que fala que não vem por obras, não adianta ficar querendo praticar rituais e mais rituais, ela agora é salva pela fé, ela ouvindo a voz do Pai, ou sendo temente e obediente, o próprio Espírito Santo vai levá-la ao caminho da salvação, não vem dela, porque pela carne, pela nossa carnalidade, nós não conseguimos ser bons. Isso é tremendo, gente, de se entender. Aí ele vem e fala, no verso 13, portanto vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Ou seja, Paulo teve muita tribulação para poder conseguir trazer essas mensagens para o povo. Ele fala, espero que vocês não desistam, né? Por causa das minhas tribulações, que vocês não deixem de prosseguir em compreender os mistérios do plano de salvação que estava oculto, né? Por milhares e milhares e milhares de anos, mas o Pai estava revelando agora àqueles que estavam sendo vivificados. Verso 14, vamos lá para finalizar logo o capítulo 3. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. Quando eu falo dobro os meus joelhos, a gente já imagina ele fisicamente, se dobrando para orar, aquela coisa toda que o sistema religioso ensina. Mas tem outras passagens, inclusive em Romanos, que Paulo sempre fala, né, que antes de a palavra sair da boca, o Pai já sabe o que nós vamos falar, a busca é em espírito, somos casa de oração, é 24 horas o nosso espírito se conectando com o Pai. Não é o que sai da nossa boca que vai convencer o Pai, mas é o que o nosso espírito passa para Ele. Por isso que fala que a adoração em espírito ela é verdadeira, né? Quando me buscarem em espírito e em verdade. Só é verdadeiro quando é em espírito, porque não sai da nossa boca, é o nosso espírito mesmo que já revela para o Pai o que estamos vivendo, o que estamos passando. Aí acaba-se as heresias perante o Pai, acaba-se a falcatrua, os enganos. Ninguém mais consegue enganar o Pai, porque nunca conseguiu, né? Mas enganava-se muito aos homens, mas ao Pai ninguém engana, porque é em espírito que ele lê, né, o que passa com a gente. Aí ele fala, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com todo o poder do seu espírito no homem interior. Olha, o homem interior, o espírito do Pai, que é o que vivifica.
O vi, primeiro vi, a vida normal que nós temos. E o vivi, o segundo vi, é esse espírito que entra no homem interior, faz morada e que vai trazendo a transformação. Aí ele fala que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Cristo, ele está falando do Espírito Santo. Temos que entender que sempre que fala Cristo, está falando do Espírito Santo, porque está ligado a da onde aquele homem Messias veio. O próprio nome Messias já é o Cristo, né? Aquele homem, vou falar o nome Jesus, né? Que é o nome que todo mundo conhece, que não importa para mim agora focar no nome aqui, o que importa é entender o sentido racional da coisa, o espiritual. Então quando ele fala que Cristo habite pela fé nos vossos corações, ou seja, que o Espírito Santo conduza, esteja nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, quanto mais ele nos enche, mais vamos nos tornando espirituais até ficarmos plenos do Pai, que é o que o Messias era, né? O homem lá, o Jesus, o Yahushua, o nome que você aprendeu, quando você entende o que ele foi isso aqui, ó. Alguém que estava cheio da inteira plenitude do Pai. Por isso que João chega a falar que ele transbordava, né? Os outros receberam por medida o Espírito Santo do Pai, mas ele não, ele transbordava. Então ele estava pleno. E é isso que Paulo fala que nós temos que desejar também. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, ou seja, na igreja e nas pessoas. E ele fala, aqui quando ele fala que aquele que é muito mais abundante do que aquilo que pedimos ou pensamos, não está falando de coisas dessa terra, como tem muita gente que usa essa passagem, né, falando que o Pai vai fazer além do que pensamos, do que pedimos, do que sonhamos, não. Ele está falando sobre o poder do Espírito Santo que opera em nós, que é muito maior do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós pedimos. Se nós tivermos noção do que é isso, vamos então produzir frutos maravilhosos, né? E eu acho interessante essa ideia de produzir frutos, né? Porque o Pai, ele nos compara à árvore, né? A árvores que estão com seus frutos, né? Disponíveis. Nós comemos os frutos em nós e as pessoas comem um fruto em nós. Isso é interessante quando a gente pensa nisso, porque se nós somos bondosos, as pessoas vão se alimentar dessa bondade que nós estamos dando, do fruto que nós estamos gerando. Cada momento estamos gerando um fruto diferente. Só que nós temos que nos alimentar do Pai para gerarmos esse fruto. Isso é interessantíssimo. Espero que esse capítulo 3 possa te trazer uma compreensão muito boa. E o que eu assim mais achei interessante é ele dizer que quando chegou nessa compreensão dos mistérios, né, do plano de salvação do Pai, ele não conseguiu ficar calado, ele teve que sair e gritar para os quatro cantos. É mais ou menos o que acontece comigo aqui. Eu, quando compreendi algumas coisas, creio que não chegou nem nos pés de Paulo, desses homens que o Pai iluminou seus entendimentos, mas um pouquinho que o Pai deu, eu não consegui ficar calado. Comecei a espalhar, né? E assim acontece com todos aqueles que recebem essa luz de compreender o plano de salvação e entender que o Pai não quer divisões entre as pessoas, muro que separe as pessoas. A religião constrói muro entre as pessoas. E o Pai quer que em espírito busquemos para que esses muros sejam derrubados de uma vez por todas, para que a religião perca o seu poder e as pessoas possam se respeitar como seres humanos que foram feitos para serem irmãos, né? Que não exista muros que dividam. E como disse Paulo em Efésios 2, o que faz esse muro cair é a busca em espírito, porque é no corpo do Messias que nós derrubamos o muro, ou seja, quando ressuscitamos espiritualmente, buscamos o Pai em espírito e acaba-se toda a religião e as pessoas começam a se enxergar. Cai o véu, o muro desaba e as pessoas passam a viver em comunhão umas com as outras. Fique com essa mensagem e até Efésios 4, né? Acabei lendo um capítulo todo aqui, até Efésios 4. Um forte abraço.